Se vocês estiverem com a palavra de Deus, em Isaías capítulo 30, no versículo 15, está descrito assim: é no silêncio, na calma e na esperança que reside a vossa força. Guardem isso. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Ô assunto difícil. Falar de silêncio para nós nesse mundo barulhento. Jesus ficou em silêncio durante 30 anos. 30 anos. Depois ele foi para o deserto, permanecer em silêncio 40 dias, em oração para escutar o Pai, depois falar. Como a gente precisa pedir a Jesus a graça do silêncio na nossa vida. Nós vivemos na ditadura do barulho, na tirania do barulho, e o silenciar é a segunda coisa mais difícil. Qual é a primeira coisa mais difícil no mundo que nós estamos vivendo? É ensinar as pessoas a fazer o quê? A despertar nas pessoas o quê? Que vocês acham que está sendo mais difícil? Despertar nas pessoas o desejo e o gosto pela oração. O telefone não para, eu tenho que mandar mensagem toda hora, eu tenho que responder toda hora, então os dedinhos não param de clicar. E o nosso telefone está sempre ocupado. Como é que Deus vai falar? Observem. Existe uma armadilha imensa na nossa vida, que é o ativismo. É o fazer, fazer, fazer. E Deus nos pede para ser filho. Como a gente é enredado. Então vocês imaginem, quando eu vou me colocar em oração, o que Jesus fala? Entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta para o resto. Mas aí nós temos uma tirania dos olhos, porque nós estamos vivendo um mundo que só tem imagem. Só imagem. E como é difícil fechar os olhos. E eu falo com vocês assim, às vezes diante de uma situação que você vai pecar pelos olhos, você lembra disso? Quem fez o olho, fez a pálpebra, né? Fala, me faz fechar os olhos para não pecar, Senhor. Como é difícil a gente fechar os olhos para abrir os olhos para Deus. Como é difícil, como é que o mundo está poluído por imagens, e tantas imagens que nos agridem, quantas imagens, que não nos permite ficar para a oração. Então às vezes é preciso fechar os olhos. O quanto é difícil fechar o ouvido para conseguir rezar. Porque tanto barulho externo, além do nosso barulho interno. Olha como é que isso é uma arte que a gente precisa pedir a Deus a graça. Se vocês observarem a orelha uns dos outros, vocês verão que aqui dentro nós temos a imagem de um feto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Porque de acordo com o que eu escuto, vai gerar na minha vida, em mim, vida ou morte. Como é que eu vou silenciar para que Deus fale? Para que isso possa gerar vida em mim, se eu não consigo silenciar. As músicas que a gente escuta, é muito mais hoje em dia uma agressão, do que algo que me leva a contemplar o Senhor meu Deus. Mas se eu conseguir vencer, fechar os olhos, fechar o ouvido, não, agora eu fechei a boca. Mas fechar a boca, os lábios, não quer dizer que eu me abro para uma torrente de pensamentos e sentimentos dentro de mim. Eu estou tentando rezar, fechar a porta do quarto, mas aí eu penso naquela pessoa que me ofendeu, naquele discurso que eu vou fazer, que eu vou encontrar fulano e vou brigar. Aí vem os rancores, vem as paixões, vem os medos, vem tanto ódio. Você rezou o quê? Nada. Mas ficou ali diante da imagem de Jesus, fazendo o quê? Nada. Olha que luta que é vencer o silêncio.
Porque na verdade o silêncio é quando eu consigo calar as paixões do meu eu para permitir que Deus faça. Olha que luta que é a vida da oração. Porque eu não posso entrar numa repetição automática sem saber o que eu estou falando. A gente reza no automático. A gente liga uma primeira e reza. Fala, o que você falou? Fala, não sei. Qual foi a frase que eu falei com vocês de Isaías? Acabei de falar. O que foi que eu falei com vocês? É no silêncio e na esperança que reside a vossa força. No silêncio e na esperança. Quanto mais perto de Deus, mais cheio do Espírito, mais calado. Quer ver uma imagem que vocês nunca vão esquecer? Já viram o caminhão vasculante, caminhão caçamba? Já viram ele andando quando ele está vazio? Ele bate o tempo inteiro e faz barulho. Veja esse mesmo caminhão cheio. E ele é silencioso. Por que Maria era silenciosa? Porque é cheia de Deus. Compreendem? Então, quanto mais a gente caminha para estar cheio de Deus, mais as palavras não são necessárias. Mais a gente se cala de admiração diante de tudo de Deus. Mas quão difícil, meu Deus, é esse caminho do silêncio. Quão difícil é. Então prestem atenção. Jesus foi na casa de Marta, todo mundo conhece isso, Marta e Maria. E chegou lá, Maria sentou aonde? Nos pés de... Aí Marta, desesperada para fazer comida para aquele tanto de homem. Marta estava certa ou errada? Ela estava certa. Ela tinha que, imagina, fazer comida para 13, 14, devia ter uns 20 homens lá para comer. Ela não estava errada. O que estava errado em Marta? O que Jesus chama a atenção dela? Porque ela estava por dentro dissipada. Ela estava de olho em Maria. Ela estava dissipada. Por quê? É o mal que a gente comete hoje. Porque ela achou que tinha que fazer tudo sozinha pela força das mãos dela. Essa é a questão. É o que Jesus fala. Não confie em vocês, confie em... É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Vocês vão sair daqui sabendo esse versículo. Então Jesus fala com ela, Marta, Marta, tu te inquietas com muito pouco. Então qual é a grande tentação nossa? Achar que primeiro temos que fazer, é o inverso. Primeiro eu me encho de Deus, depois eu faço. Um dia um sacerdote foi procurar Madre Teresa de Calcutá. Ligou para lá e as funcionárias que atenderam, as irmãs falaram, a madre não pode receber ninguém. Ele fingiu que não escutou, foi lá do mesmo jeito. Chegou lá na casa da Madre Teresa e a moça toda educada, a outra freirinha, falou, a irmã não pode atender. Ele ficou parado como se não tivesse escutado. Aí a moça foi lá, a freirinha foi lá, chamou a Madre Teresa. Aí disse que a Madre Teresa veio, que aquele jeitinho dela, com a mãozinha segurando o terço, que ela não tirava o tercinho da mão, olhou para o sacerdote, chamou ele para uma sala, e o sacerdote preparou para conversar com ela. Estava tudo na cabeça dele, tudo que ele tinha que falar com ela, e Madre Teresa fez uma pergunta para ele. Vocês têm noção qual foi a pergunta que ela fez para ele? Ela perguntou assim para ele, quanto tempo você reza no dia? Pode imaginar o susto que o sacerdote tomou? Falou, uai, eu rezo o ofício todo dia, eu celebro missa e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou, isso não basta. Isso não basta. Porque para o amor eu não posso dar o mínimo. O amor exige o máximo. Então eu preciso rezar mais tempo. Como é que você acha que eu saio para a rua para ajudar os outros, se eu não me encher daquele que é o amor? Porque para ajudar os pobres, sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Quer dizer, o que nós temos para ajudar alguém se eu não me encher de Deus primeiro?
Que amor eu tenho para dar para o outro, se eu não me encher do único amor que me faz amar e entender que somos irmãos? Como que eu vou cuidar bem do meu irmão que está caído na rua? Não julgá-lo, não condená-lo. Como é que eu vou saber o que ele precisa se eu não estiver cheio de Deus que me faz chegar perto daquele meu irmão caído e falar: o que você precisa agora? E não dar para ele o que eu acho que ele precisa. Nós temos que ter humildade. É seu irmão. Então você pergunta para aqueles que você encontra na porta dos lugares que você vai, às vezes na padaria, às vezes no restaurante, o que você precisa agora. Ele é seu irmão, é irmão de rua. Ele tem direito a escolher o que ele quer comer. Ele também tem sabor, também tem paladar. Não vai tu comer aquilo que eu acho que ele gosta. Pergunta para ele: esse paladar é o seu? Ter coragem de olhar nos olhos. Somos irmãos. Isso é seríssimo. Eu não posso, senão eu faço igual aquela história que vocês conhecem. Eu não posso dar, obrigada, eu não posso dar para o leão alface e dar para o coelho carne. Olha para o seu irmão que está caído, olha para ele. Mas para você fazer isso primeiro, você tem que estar cheio de Deus. Não invertam as coisas. Cuidado com a tirania do ter que fazer. Não, eu tenho que ser o quê? Filha do meu pai. E a linguagem é aprender a amar a Deus e a amar o meu irmão, porque somos todos aqui filhos do mesmo pai. E um dia vamos estar todos juntos num banquete com o nosso pai. Isso é real. Compreendem? Então eu não posso achar que eu posso fazer alguma coisa por você se eu não me abastecer primeiro do meu pai. É difícil ajudar. Sem a sabedoria do Altíssimo a gente não faz nada que presta. Nada que presta. Mas tudo a gente tem que ser dependente de Deus. Mas para mim ser dependente dele eu tenho que me silenciar. Senão como é que Deus vai falar? Não vai. Fala, não escuto. A gente vive um diálogo de surdo com Deus. Surdo mudo. Não consigo ouvir. Imagine São José, que homem do silêncio, mas na prontidão do anúncio do que, qual ordem o Senhor vai me dar para fazer. Sabe os atletas que ficam tudo em silêncio, esperando o tiro para dar a corrida? É assim que a gente tem que estar diante de Deus, em silêncio, porque senão Deus não consegue comunicar comigo. Mas se eu vivo na tirania do meu eu quero, eu preciso, eu faço, é o contrário. Vá lá e fala: se o Senhor não me der a graça, obrigado, se o Senhor não me der a graça de silenciar, de me esvaziar, de entender que eu sou criatura, que eu fui feita pelo Senhor, ter a humildade. O que é humildade, gente? Não é ser retardado, não. O que é humildade? Humildade é humus. Humus é a consciência de que eu sou a criatura, eu sou nada. Ele é o Senhor, Ele que faz todas as coisas em mim. Eu não sou capaz de nada. Sem Deus eu não sou capaz de ter levantado. Sem Deus eu não sou capaz de existir. Eu preciso aprender a silenciar. Eu preciso aprender de verdade. De verdade. Amar o meu Senhor e só viver para servi-lo. E não servir a mim mesmo. Fazer as coisas para que as pessoas vejam e falem: uau, o que ela fez? Nós temos que aprender a fazer as coisas em silêncio, escondido, que só um veja, que é Deus. É só Ele que tem que ver. É só Ele que tem que olhar para nós. Mas nós corremos um risco absurdo. Vocês lembram quando Jesus saiu de Betânia, quando Jesus subiu para Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, domingo de Ramos, que Jesus foi acolhido por uma multidão, que presenciou, que viram a ressurreição de Lázaro. Então aquele povo estava todo impactado. Eles colocaram os mantos para Jesus passar em cima de um burrinho, lembra? Lembra disso? Gritaram e cantaram, aleluia. Jesus deve ter ficado feliz somente com a adoração daquelas crianças, porque já estava escrito, né? O verdadeiro louvor sairá da boca das crianças. E as crianças louvaram,
cantaram, e o povo cantou muito aleluia, e muita coisa lá. Mas acabou, né? Vocês pensaram já no fim dessa história? Jesus desceu do burrinho, deve ter entrado na sinagoga, deve ter curado mais um tanto de gente. E aí, o que mais que aconteceu? Vocês ficaram sabendo de alguém que foi até ele e falou assim: você quer tomar um cafezinho comigo? Você está cansado, Jesus? Você quer tomar um banho? Você quer comer alguma coisa, Senhor? Eu vou fazer um jantar para o Senhor. Viram isso? Não. O que Jesus fez tarde da noite, quando acabou tudo? Voltou para a casa dos amigos dele lá em Betânia, onde ele sabia que ele teria comida e descanso. Por que eu estou falando isso? Jerusalém ficou agitado, muito grito, muita confusão, muita aleluia. Qual é o problema nosso? Às vezes nas grandes festas litúrgicas nós gritamos, damos aleluia, mas não acolhemos Jesus no nosso coração. Cuidado demais com isso, porque não é dessa forma que acolhemos o Senhor, não é com sentimento só, não é com aleluia só, mas é no silêncio que tem que abrir espaço para que Jesus possa vir morar em mim. O que está escrito na palavra? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos nele fazer a nossa morada. Como é que nós estamos fazendo morada para Deus num coração completamente barulhento? Nós temos que aprender a silenciar. Nós só vamos conseguir silêncio quando eu enxertar o meu coração no coração dele e falar: me ajuda, Senhor, quando eu entrar para te adorar, ou quando eu entrar no meu quarto para rezar, me ajuda a silenciar os olhos, o ouvido, não só os meus lábios, mas os meus pensamentos que não param, e o meu coração que derrama nas paixões. Porque isso é oração? Não. Então as pessoas falam assim: não, amor, rezei demais da conta, mas eu continuo com o coração agitado. Eu falei: rezou para a pessoa errada, ou rezou do jeito errado? Porque quando eu rezo, eu tenho que sair em paz. Se eu não estou em paz, pode começar de novo que rezou errado. Então, qual que é uma grande arma que nós temos na mão? A palavra de Deus. Isso aí. Pega a palavra, leia de verdade e medita. Porque enquanto você está lendo a palavra, então seus olhos estão sobre a palavra de Deus, que você está meditando, Deus vai falar com você. Então seu coração se acalma, a cabeça acalma, tudo acalma, para que a palavra possa te transformar. Enquanto, a hora que o sacerdote estiver lendo o Evangelho, peça ao Espírito Santo uma graça. Fala com o Espírito Santo: abra o ouvido do meu coração, que a gente não escuta, não é com esse ouvido não, é com o ouvido do coração, e me faça escutar com o ouvido do meu coração, faça essa palavra gerar vida em mim. Se não adiantou o quê? Nada. Hoje vocês vão guardar esse versículo de Isaías, de tanto que eu estou falando na cabeça de vocês. Capítulo 30, versículo 15, é na calma, é no silêncio e na esperança que reside a vossa força. Nós temos que aprender a ter esse silêncio, não é um silêncio vazio, é um silêncio de uma presença. É o Espírito Santo conosco. Calar para que Deus possa te conduzir, possa te orientar, falar: não vai para cá não, vai para cá, para que Deus te conduza, para que na hora que vier os tormentos você esteja em paz. Porque a confiança em Deus, ela é uma construção, não é mágico, gente. O nosso caminho espiritual, ele não tem mágica, tem que ter investimento. E o investimento é o tempo que eu gasto com o tempo meu de oração. Não se iludam de achar que eu faço o sinal da cruz, vou rezando pela vida, então eu não faço um diálogo, eu faço um monólogo com Deus, porque só eu falo. Eu falo: Jesus, eu preciso disso, então tá, obrigada, tchau. Deus falou: uai, gente, que hora que ela vai me escutar? Só ela fala.
Ou eu reduzo a minha vida de oração na hora que eu vou dormir. E a gente reza deitado, coberto no escuro, porque não cremos que estamos diante de Deus que é vivo. E se eu invocar a presença de Deus, Ele vai estar à minha disposição, me olhando para uma conversa de pai e filho. Eu preciso me falar com o único que eu posso confiar na minha vida. E enquanto a gente não aprende isso, acontece alguma coisa, eu ligo para todos os vizinhos, para todo mundo da família, todo mundo te dá um palpite, te dá uma opinião errada, e você fica perturbado, não sabe para quem que vai. Compreendem? Então por que a gente não consegue acalmar? Quantos dos nossos problemas residem na falta nossa de saber ouvir? A gente resolve fazer, não pergunta para o Senhor, não escuta e resolve agir. Nós precisamos de aprender a silenciar. Mas como é difícil para nós entrar em casa e não ligar a televisão, rádio, Instagram, tudo ao mesmo tempo. E a gente nem escuta o outro que está do nosso lado, muito menos escutamos a Deus. Então a gente não vê. A gente fica parecendo a madrasta da Branca de Neve. Não, da Cinderela. Ela olha no espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? A gente esquece que ela está olhando no plano, no espelho que é plano, que a resposta é ali no plano, mas não vê a profundidade do resto. Para de olhar para si mesmo. Lembra da frase de João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim. É preciso que eu aprenda a silenciar, levar a minha vida de oração de verdade, gente. É preciso de verdade falar: eu vou me encontrar com o meu Deus. Oração é encontro, é diálogo, mas para isso eu preciso silenciar. Ô graça difícil. Ô graça difícil. A gente entra para rezar e eu fico observando, e tem me preocupado demais a nossa postura dentro das igrejas. A gente entra nas igrejas achando que estamos entrando no mercado. Estamos perdendo o sentido do sagrado, estamos perdendo o sentido do mistério. E se a gente não aprender a silenciar, nós vamos perder essa dimensão. E quando eu vejo as pessoas nesse vazio, é porque perderam a dimensão daquilo que te transcende. Prestem atenção, quando a gente entra na casa de Deus, na igreja, eu estou na casa do meu Pai. Os amigos, vizinhas, comadre, vocês vão abraçar do lado de fora da igreja, não é dentro da igreja. Esse momento você está com Deus nosso Senhor. Presta atenção nisso. Presta atenção como se vestem, para não ser ocasião de pecado para ninguém. Presta atenção. Entra na igreja e está diante do Senhor teu Deus. Prepara o seu coração para receber Deus vivo, para estar diante dele misticamente na hora da missa. Nós somos levados para o Calvário. Lá não é hora de bater palma, não é hora de gritar, é hora de concentrar. E eu vou pedir uma coisa que é um parêntese: a hora que o sacerdote estiver entrando, reze por ele, mas não fica mexendo com o sacerdote, não fica querendo tocar no sacerdote. O sacerdote é sagrado. Não toqueis os meus ungidos, está escrito na palavra de Deus. Deixa o sacerdote entrar em paz. Ele está indo para um Calvário, ele será o sacrifício, ele é o próprio Cristo naquele momento. Não disperse o sacerdote, não disperse. Deixa o sacerdote entrar e celebrar o que ele precisa celebrar. A gente precisa entrar na igreja e se comportar como um filho diante de um pai. É muito mistério que nós não sabemos explicar, mas nós temos que acolher o mistério. Nós somos muito bem-aventurados por ter uma missa, por ter a igreja, por ter a comunhão, por poder alimentar da palavra. Nós estamos perdendo a dimensão. Termina a missa, eu não sei o que foi falado na primeira leitura, nem que o salmo emendou a primeira leitura com a segunda e com o evangelho. Não entendemos nada. E saímos da missa falando: o que aconteceu lá? Nada mesmo, pois eu não vi nada. Nem prestei atenção no que eu recebi, nem no que eu escutei. Nossa vida espiritual não é uma brincadeira.
Nós temos que começar a levar a sério, porque ela é real. É real. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, todos vocês sabem que vocês são alma e corpo. Nós cuidamos do corpo e temos que cuidar, porque é o corpo que Ele nos deu. E um dia esse corpo vai ser glorificado. Esse corpo será ressuscitado. E nós vamos estar em corpo e alma no céu. Um dia. Por enquanto só tem Jesus, Nossa Senhora. Mas um dia, Deus Pai fala isso para Catarina de Siena: eu irei devolver o corpo, Catarina. Então cuida do corpo que Ele te deu, porque lá é morada do Senhor. Deus habita em nós. Que dia que nós vamos entender isso? Mas nós não estamos alimentando a nossa alma. Por isso a gente vive deprimido, agitado, nervoso, brigando, porque a gente não silencia, a gente não escuta. É preciso escutar Deus falar, porque o mal, para chegar perto de nós, ele se reveste do bem. E como é que eu vou reconhecer que aquilo ali não é bom para mim? Apenas se eu estiver diante de Deus. Apenas se eu perguntar a opinião para ele assim: Jesus, eu devo casar com aquele moço mesmo? É lindo, ele tem covinha, tem queixo furado. Ele fala: não, minha filha, não vai ali não, que tem uma cova maior te esperando. Mas se eu não escutar, eu caio na cova. Se eu não aprender a ouvir o Senhor, eu vou tomar a decisão errada. Errada. É preciso pedir a graça do silêncio. Mas não é o silêncio que eu vou dormir diante de Deus, é o silêncio que eu vou abrir os meus sentidos para a presença de Deus. Então leve a palavra, mostra para Ele as coisas, discuta com Ele as coisas, mostra para Ele. Cada coisa que vocês lerem, mostra para o Senhor. Fala: Jesus, está querendo falar comigo o que nisso aqui? Deus habita em nós. Santo Agostinho já dizia: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Nós estamos sempre fora e estamos vivendo um mundo de tanto barulho, de tanto tumulto, que sempre nos convida a estar de fora. Mas é preciso entrar, é preciso voltar e fazer a maior a viagem mais difícil da nossa vida, é andar por dentro de nós mesmos, é conhecer esse mistério que você é. Mas se você não começa a se perceber, a se olhar, vamos aprender a viver as coisas de Deus de verdade, vamos acolher Jesus de verdade no nosso coração, vamos levar isso a sério, vamos deixar de ter uma religião que é só de auê, só de aleluia. Na hora que sopra o primeiro vento não dá conta, porque é no silêncio e na confiança que reside a sua força. Como é que eu vou dar conta de viver essa situação tão difícil? Porque eu tô situado. Deus nos coloca, à medida que vocês forem rezando, que a gente for rezando, Jesus vai ter condição de trabalhar em nós, para que o centro da nossa vida seja Ele. É a confiança incondicional em Deus, mesmo quando a vida está do avesso. Eu sei que eu tenho um Pai, e essa consciência da pertença, ela tem que te conduzir para o resto da sua vida. Porque quando você perder a saúde, a beleza, marido, filho, mãe, pai, emprego, saúde, e estiver sozinho numa cama, quem está com você? Quem está com você? Ele é o único que não vai faltar. Então essa amizade já tem que ser cultivada. Eu tenho que aprender a conversar com ele. Eu não posso conhecê-lo quando não tiver mais jeito. Eu tenho que conhecer a Deus enquanto eu tenho oportunidade de falar e Ele me ouvir, e vice-versa. A nossa oração tem que ser um diálogo, mas eu tenho que silenciar diante daquele que é, contemplar aquela palavra que um dia nós vamos ouvir do fundo da nossa alma, quando Ele disser: eu sou a tua salvação, eu sou aquele que te buscou, eu sou aquele que te resgata, porque és meu. Você custou um preço muito caro para mim, custou o meu sangue na cruz. Vamos aprender com Jesus a silenciar, aprender com Nossa Senhora o silêncio, aprender com São José. Quando você vê o povo gritando muito, fazendo muito barulho, ele é vazio, não tem nada. Prestem atenção.
É preciso, Deus habita no silêncio. É preciso treinar o nosso ouvido. No mundo dessa tirania do barulho. Falar com vocês é preciso silenciar. É quase uma afronta. Mas eu preciso dizer a vocês: não façam as coisas no automático diante do Senhor teu Deus. É precioso demais poder estar diante de Deus. É precioso demais o momento que tivemos aqui agora, de adoração. É precioso demais ter a oportunidade de receber Jesus vivo. Não desperdicem. Não desperdice quando você reza um terço. Não desperdice. Filó, mas é muito repetição. Ano passado eu falei isso com vocês. Mas na verdade, nós vamos meditando os mistérios da nossa redenção. E à medida que a gente vai meditando, é a nossa vida que a gente vai apresentando a Deus, na alegria, na tristeza, no sofrimento, é o que estiver acontecendo. É isso que a gente vai expondo. Cuidado com as festas que a gente não acolhe. Cuidado que às vezes Jesus, como lá em Betânia, lá em Jerusalém, ele não teve acolhida. E nós às vezes não acolhemos Jesus como ele precisa ser acolhido. A gente não convida ele para permanecer conosco depois de uma Eucaristia. A gente não fala com ele: não vá embora, fica comigo. Fica comigo. Permaneça comigo. Aquilo que Padre Pio falava com ele: se o Senhor não ficar, eu vou te trair. Por quê? Porque eu não presto mesmo. Com qualquer 20 moedas eu te troco facinho. Então, porque o caminho de Deus é um caminho que não é um caminho de glória, não é um caminho de aplauso, é um caminho de chão batido, gente. Viver a vida espiritual todos os dias não é brincadeira, mas é uma decisão, é uma consciência, que se eu tenho um Pai que me fez com uma missão, como é que eu vou negociar com Ele o que eu tenho que fazer, se eu não paro e falo: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, ajuda a silenciar essa loucura que está dentro de mim, que eu calo a boca, mas a minha cabeça está longe pensando um tanto de coisa. Me ajuda a não prestar atenção em nada disso e pensar somente em Deus. O que eu posso fazer por ti agora? E escute, porque assim Deus nos conduz. Acho que foi quinta ou sexta, já nem sei, meu dia está meio corrido. E eu faço questão de andar com cesta básica dentro do carro, para ajudar os irmãos que às vezes estão passando um momento mais difícil. Aí eu tenho muitos irmãos de rua, e encontrei com um deles que eu tinha marcado para ele pegar a cesta comigo, e o outro me viu dando a cesta, e eu não dei para esse outro. Esse outro é mais complicado. Falei com Jesus: Jesus, acabei de sair da missa, como que é difícil vos servir. Deixa eu te contar, o seu caminho não é mais estreito, porque não tem jeito. Se não for pela sua misericórdia, eu não chego nem no purgatório, porque vai prestar atenção. Acabei de comungar, mas eu não quero dar a cesta para esse outro rapaz, porque ele vai vender para droga, eu não quero dar para ele. Eu sei que é difícil, eu não posso julgar, porque o sol nasce para os justos e injustos, a chuva cai sobre todos, mas meu coração não pede para dar essa cesta para ele. Eu até combinei com ele que eu vou dar uma cesta segunda-feira para ele, mas amanhã, depois de amanhã. Mas para ele hoje eu não quero dar. Mas me leva para quem está precisando. Que dia? Agora. Quem que nesse momento está precisando de uma cesta, Jesus? Me dá o caminho, para que lado que eu vou. Tinha passado na padaria, falei: para que lado que eu vou dirigindo agora, que o Senhor vai me levar em quem está precisando de uma cesta agora. Falei: então o senhor conduz o carro, né? O lado que eu vou dirigir é esse mesmo. Aí no sinal tinha uma venezuelana grávida, com um cartaz: me ajuda para comprar comida para os meus filhos. Falei: é essa, né, Jesus? É essa. Quando eu parei, eu já estava parada no sinal, abri o carro, desci e entreguei a cesta. Carreguei para ela, porque ela estava grávida. E o interessante é que os outros carros param, esperam. As pessoas esperam. E eu falei com Jesus: como é difícil, porque até para fazer o bem eu preciso do Senhor, senão eu vou fazer
errado. Se não vou fazer errado, Jesus, me ajuda a ajudar. Por isso que a Madre Teresa falou, como é difícil, a gente é incapaz de fazer o bem, se a gente primeiro não se abastecer de Deus. Então quem que tem que nos ensinar a rezar? Qual é o nosso mestre da oração? Quem é? Quem é o mestre da oração? Quem tem que nos ensinar a rezar? Vocês têm dúvida? Quem? Quem é? Quem? Para quem que os discípulos pediram quem para ensinar eles a rezar? Quem que os discípulos falaram o que com Jesus? Ensina-nos a... Nós temos que pedir isso a Ele todos os dias. Ensina-me, Jesus, a rezar. Ensina-me a silenciar. Ensina-me, Senhor. Ele ensinou. Me ensina a simplicidade. Me ensina a ser verdadeiro diante do Senhor. Me mostra que diante do Senhor eu te escondo o quê? Nada. Que o Senhor sabe de tudo que eu estou pensando, sentindo, sem eu precisar abrir a minha boca. Mas o Senhor só vai curar aquilo que eu te apresentar. Ele é tão doce, Ele é tão doce, é tão encantador, que Ele não vai virar para você e falar que você tem um único sim para me contar, que você não está falando. Ele vai fazer isso com você? Nunca, porque Ele é puro amor, e o amor é incapaz de oprimir alguém. Mas se você falar com Ele, Jesus, olha o meu casamento que está um horror, o que o senhor pode fazer por ele? Conta para Ele. Não sugere, né? Não sugere. Fala, eu entrego para o Senhor, só me ajuda? Aí deixa Ele guiar. Mas a gente precisa aprender a entregar. E aprender a silenciar para escutar Deus falar. Ou luta será isso na nossa vida, que se chama aprender a fazer silêncio. O silêncio é o ouro da nossa vida. É das coisas mais difíceis da gente chegar na nossa oração. É adquirir o silêncio dos olhos, do ouvido, que nenhum barulho vai te tirar da presença do Senhor. E que a hora que você fechar seus lábios, o seu coração não vai falar. E os seus pensamentos também não vão acontecer. É você nua diante dEle. Isso é graça para se pedir. Me ajude, Senhor, porque eu quero crescer na minha vida espiritual. Me ajuda a não fazer uma enxurrada de pensamentos e sentimentos que não vão me levar a lugar algum. Me ajuda a estar completamente sozinha diante do Senhor. Eu te adorando em silêncio diante do Senhor. Apenas em silêncio. E deixa o Senhor fazer. Lembra daquele camponês que ia lá no Cura d'Ares? Lembra? Lá na França, lembra dessa história? Não? Não. O sacristão ficava invocado, que todo dia ele chegava, ficava lá diante do Santíssimo e ia embora. Ficava uns 15 minutos e ia embora. Uai, mas o que você faz aqui? Eu venho rezar. Uai, rezar? Eu não vejo você fazer nada. Eu rezo, uai. Rezar é assim, ó, eu olho para ele, ele olha para mim. Olha onde ele chegou. Eu olho para ele e ele olha para mim. Um contempla o outro, um sabe. E a gente vai se tornando semelhante àquele a quem a gente contempla. Compreendem? É simples assim. Eu olho para ele, ele olha para mim, em silêncio. No respeito e na reverência de ter um Senhor, meu Deus e meu Salvador. Aprender esse mistério que é grande demais para compreender. Qual é a maior amostra do silêncio mais puro que você vê todos os dias? Você tem o direito de ver todos os dias, se quiser. Qual é? O quê? É a hóstia consagrada. É Jesus ali naquele silêncio, ternura e amor por cada um de nós. Ô gente, a grama cresce em silêncio. A árvore dá flor e dá fruto em silêncio. O sol, a lua e as estrelas se movem em silêncio. Nós que somos barulhentos demais, porque são vazios. Eles são cheios. Eles fazem tudo em silêncio. Imagina, nós vamos ter uma missa daqui a pouco.
O padre vai falar as palavras da transubstanciação, o maior milagre do mundo, e nós vemos ele em silêncio, em silêncio profundo. O corpo e o sangue de Jesus ali naquele pão e vinho, em silêncio. Nós não aprendemos nada até hoje. O quanto a gente é barulhento diante de Deus. É preciso silenciar. Vamos pedir a Ele a graça. Senhor, me dá graça de esvaziar de mim. Me esvazia, Senhor, de mim, para que eu seja cheia de Deus. Aí até o nosso passo vai ser mais silencioso. Vamos deixar de andar apressado, correndo, porque eu estou cheia de Deus. E vou tirar de mim a ilusão de que eu sou capaz de fazer. Eu faço o que mesmo? Nada. Mas com Ele eu serei insuportável. Mas é com Ele. Ele pode fazer através de mim. Eu é que não sou capaz de fazer nada sozinho. Só fica na ilusão. Que isso desfaz. Bento XVI dizia que tudo que se começa sem ter por princípio Deus, não se sustenta. Então preste atenção na vida de vocês, tudo que a gente vem fazendo, e que a gente não é capaz de colocar por primeiro Ele. Ele como princípio, Ele como Senhor, porque eu não ouvi o que Ele queria. Eu não apresentei a Ele o meu sonho e disse, é esse mesmo o caminho? É para cá que é para ir? Você imagina se Jesus foi para o deserto ouvir o Pai, se todas as grandes decisões de Jesus foram precedidas por oração. Ele ficava em silêncio no monte, em oração. Nós pobres mortais fazemos tudo igual, não é verdade? Primeiro nós fazemos e depois falamos para as pessoas assim, reza para mim para dar certo. Não é assim? Reza para mim para dar certo. Mas a gente não consultou o Senhor. Então a gente quer dobrar o Senhor para a nossa vontade. Esquecemos que a vontade dele é que é perfeita. Quanto nós temos que aprender na nossa caminhada espiritual. Quanto que hoje nós vamos ter que sair daqui pensando mais. Porque se eu não estou, falei de vocês mais cedo, se eu não estou pensando em Deus, eu estou pensando em mim. E aí a gente vai descobrindo que a gente acha que a gente aqui é o mais importante. Vamos aprender a viver para Ele, né? A voltar para Ele. Se o Senhor me fez, me criou, e me deu esse talento, me ajuda a colocar isso à disposição do Senhor e do meu irmão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu sou tão cheia de nada. É um tanto de nada. Tudo isso que vai acabar, que vai passar, eu corro atrás disso. Não me deixa ser daquela geração que está lá em Mateus, tem olhos e não vê, tem ouvido e não escuta. O coração desse povo endureceu, e eles não conseguem voltar para mim para que eu os cure. Vamos pedir a Deus que quebre o nosso coração, que Ele quebre, para que a gente possa aprender a ouvi-lo. Porque a gente vai fechando o nosso coração, é tanta mágoa, é tanto rancor, é tanta decepção que a gente vai blindando a gente. E a gente acha que Deus vai nos decepcionar igual a gente é decepcionado. A gente acha que Deus nos ama como é o nosso amor uns pelos outros. E o amor de Deus é incondicional, Ele é eterno, Ele não depende daquilo que eu fiz. Porque Deus é simplesmente amor. Então a única coisa que Ele sabe fazer é amar. E se nós somos filhos dEle e herdamos o DNA dEle, nós temos que aprender a viver a linguagem do amor, que é amar a Deus e amar aos outros, os irmãos. E isso é a história de uma vida. De uma vida. Porque fala, Filó, como é que eu vou amar aquela pessoa insuportável do meu cunhado, da minha cunhada, do primo, do irmão, do parente, daquele que trabalha comigo? Como é que a gente vai amar? Tem uma regra de São Bento nisso aí. Vocês conhecem essa regra? São Bento falou que não é que eles é que são difíceis, não é? Que na verdade, quando você encontra uma pessoa muito difícil de conviver, ela vira o espelho para você e fala, olha como é que você ainda é. Você acha que você já fez muito progresso? Olha aqui, ó, você nem andou ainda. É duro? São Bento não era brinquedo, não. Vira o espelhinho para você e fala, olha aqui aonde que você está na sua caminhada espiritual. Você nem saiu do lugar. E você vive com um terço na mão. Adiantou o quê? Nada.
Não é de chorar? É de chorar. Por que eu não estou rezando e minha oração não está sendo eficaz? Porque eu só faço uma repetição de lábio, é aquilo que Jesus falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deixa Deus quebrar o seu coração. É tão difícil a gente entender que às vezes a gente tem sede de Deus. Porque quando eu estou com sede, eu venho cá e tomo água, não é? E o quanto é difícil a gente entender que está com sede. É difícil. E às vezes as pessoas te encontram e falam: fulano, o que aconteceu com você? Você fala: nada. Nada. Aconteceu alguma coisa? Não. Perdeu alguma coisa? Não. Está triste? Não. Acredita em Deus? Acredito, até acredito. Mas o que falta? Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu o elan, não é? Perdeu aquela alegria de ter uma pertença, de viver somente para Ele. Perdemos isso. Então, gente, é difícil perceber que perdemos o desejo de viver de Deus e só de Deus. É duro não ter desejo por Deus. É duro não desejá-lo acima de todas as coisas. Mas se eu não aprendo a silenciar, eu não descubro nem isso. Eu nem me vejo nisso, eu nem percebo isso, e a vida espiritual nossa fica só um de fora, não temos o de dentro que nos alimenta. É preciso calar, é preciso entrar no quarto e fechar a porta, é preciso pegar um horário do seu dia para ser dia de oração, tranca ele, coloca arame farpado, aquele horário é só seu e dele, todos os dias, sim ou não? Mesmo horário? Porque Ele te espera. Isso é de morrer de amor. Ele te espera. Você não tem tempo para Ele, porque Ele tem tempo para você. Ele te espera ansiosamente para ter oportunidade de falar com você. A sua vida é bem-aventurada. Eu te quis, eu te desejei, eu te sustento, és meu. Presta atenção quando vocês ouvirem isso. És minha, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então está preocupado com o que mesmo? Com a miséria que eu sou, né, Senhor? Que nem prestei atenção nisso. Prestem atenção nesse Deus que não tem mais como nos amar. Mas se a gente não aprender a estar diante dEle, em silêncio, em adoração, em contemplação, que Ele é o único digno disso, nós vamos nos prostrar diante de quem? Nós estamos colocando outros ídolos. E aí de repente nós estamos preocupados em juntar dinheiro, em ter sucesso, em ter um número de seguidores. Para quê mesmo? Isso te serve para quê? Para nada. Isso diante de Deus te serve só para aumentar a sua responsabilidade. Porque falou o quê mesmo para os outros? Presta atenção, as coisas de Deus são tão simples. Tão simples. E nós complicamos tanto a nossa vida com o Senhor. Não estamos aqui para fazer, estamos aqui para ser. Ser filho de Deus. Tem coisa mais difícil que isso? Não. O padre, quando termina a missa, ele fala uma frase, ele fala: glorificai a Deus com as vossas vidas. Eu até estremeço quando eu escuto isso. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Pare e pensa no que ele acabou de falar. Você fala amém, estou saindo. Não prestou atenção no que ele falou. Glorificai a Deus com as suas vidas. O que você está fazendo que as pessoas têm que olhar para a sua vida e falar: nó, como é que você fez igualzinho o pai? Você está tão parecido com o pai. Já imaginou o dia que as pessoas olharem para a gente e lembrar do pai? Já imaginou quando as pessoas glorificarem a sua vida pela atitude que você acabou de ter nesse minuto? Mas se eu não aprender a silenciar, eu vou escutar o quê? Eu mesma. E não sou eu que eu tenho que ouvir aquele que me criou, aquele que me ama e aquele que tem um projeto na minha vida, que nós vimos mais cedo, de misericórdia, um projeto maravilhoso. Mas como a gente precisa dessa graça? Eu acho que a gente conseguir essa graça hoje, nessa quaresma de São Miguel, ganharmos a graça do silêncio. Misericórdia, ninguém vai dar conta de nós. Se a gente aprender a silenciar diante do nosso Deus, estar atento a tudo que Ele falar, ao menor atitude dEle, falar: meu pai falou isso, meu pai quer que eu faça isso. Imaginou a comunicação nossa com Ele? Será perfeita? Já imaginaram isso? Ganhar de Deus essa graça do silêncio.
Entender e viver essa frase, só esse versículo de Isaías. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Quando você não tem mais nada para segurar, você não tem sua conta bancária, você não tem saúde, você não tem amigos, você não tem ninguém, mas a sua confiança está colocada em, e ele falha? Nunca, nunca, nunca ele falha. Essa segurança, essa certeza é que te dá sustentação para levantar todos os dias, mesmo na hora que o momento está dificílimo. É essa confiança absoluta que ele é o único que não vai falhar. Mas eu não quero que vocês apenas escutem isso, eu quero que vocês vivam isso, porque enquanto vocês não viverem isso, isso se tornar verdade no seu coração, isso não te transforma, você não caminha. Compreendem? Porque a oração, a nossa vida com Deus, a vida espiritual não é um chapéu que fica andando, sobrevoando a sua vida. Ela tem que aterrar numa vida concreta e Deus tem que fazer história na sua história. Compreendem? Deus não tem que estar desconectado de mim, Ele tem que estar em mim. A nossa vida Deus quer vivê-la. Deus quer viver conosco, não é uma relação escolar. Ele quer viver na profundidade da sua vida. Fala, Filó, mas a minha vida é tão basiquinha, eu não faço nada. Eu só cuido dos meninos, do marido, da casa, é lá mesmo que Ele quer. Compreendem? Deus quer viver conosco o nosso dia a dia todo. Seja a vida mais miserável que a gente considere que tenha. Porque é somente essa vida miserável que Ele quer transformar numa coisa extraordinária. Porque Deus é extraordinário. Não existe ninguém como Ele. Então vamos aprender isso, não é? Que Deus tem um projeto na nossa vida, mas que eu preciso aprender a silenciar diante do meu Deus, para que eu dê conta daquilo que a vida bater em mim. Eu não posso escolher aquilo que vai chegar, mas eu posso decidir como eu vou viver a partir daquilo que chegar. E eu tenho que viver a dor, o sofrimento, tudo que chegar, pensando nessa frase: é no silêncio e na confiança que reside a minha força. Por que você está de pé? Porque eu confio naquele que é capaz de me sustentar, daquele que não tem impossível para Ele, aquele que pode mudar qualquer coisa em qualquer minuto, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele. O poder dele é ilimitado. Só Deus pode tirar do mal um bem, senão Ele não seria o Todo-Poderoso. Então seja lá o que te acontecer, Ele pode mudar toda a história em uma fração de segundo, porque Ele é Deus, guardem isso. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus te transformar. Vamos pedir a Ele, fala: Jesus, me ajuda, aquilo que eu falei de manhã. Deixa Ele ser esse barro na mão dEle. E se Ele achar que a massa não está indo bem, e que a obra não está indo bem, fala: quebra, Senhor. Pega meu coração que está duro, que a sua palavra não consegue penetrar. Quebra. Isso é um coração contrito. Essa é a imagem do coração contrito. Quebra meu coração, esmigalha a terra. Quando a terra está muito seca, não adianta jogar água, que ela fica parada por cima. Então a palavra ela fica na superfície, ela não entra. Quebra, Senhor, igual eu faço com a terra. Quebra a terra, quebra o meu coração, para que a palavra possa entrar, possa empapar o meu coração e possa fazer crescer frutos. O fruto de amor, de misericórdia, como o Senhor me ensinou. Me ajuda a ter os mesmos sentimentos do seu coração. Me ajuda a ter os mesmos pensamentos que o Senhor. E me ajude somente a amar aquilo que o Senhor ama. Me ajude somente a ter a vossa santíssima vontade. Me ajuda que somente eu deseje aquilo que o Senhor deseja. Que eu sonhe somente com aquilo que o Senhor sonha. De tal forma que eu esteja tão fundida no Senhor, que meu coração já esteja enxertado. E que as palavras não precisam mais, Senhor, porque eu estarei tão extasiada diante de tanta beleza, eu possa somente contemplar aquilo que é absolutamente extraordinário. Que nessa quaresma de São Miguel, Deus se compadeça da nossa miséria e conceda a mim e a cada um de vocês a graça do silêncio, para que a gente possa ouvir no fundo da nossa alma que a nossa vida é bem-aventurada e que Ele, somente Ele, é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor. Relembrar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 14,
de 22 a 33. Vamos reler e depois eu quero comentar alguns pontos para nós hoje. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelos ventos, pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Hoje nós precisamos de ler esse evangelho para nós. E enquanto eu estava rezando esse evangelho, pensando em mim e em vocês, tem uma frase que ficou em mim e que por isso eu queria dividi-la com vocês. Porque Jesus faz uma pergunta a Pedro, fala uma frase a Pedro, que é uma espada em nós. E deixa a gente numa situação difícil para responder a ele. Quando Jesus fala para Pedro: por que duvidaste? Essa pergunta é para nós. Por que duvidamos do amor de Deus? Por que duvidamos diante das tormentas? Por que duvidamos diante todos os sofrimentos que chegam na nossa vida? Quando o barco vai falar, agora vira. São tantas tormentas dentro do nosso coração, com tantas situações de medo, de angústia, de sofrimento. A pergunta é: por que duvidais? E isso é uma pergunta para nos colocar diante de Jesus, no mínimo sem graça. Porque a gente não sabe nem se olha para ele, se esconde o rosto. Por que duvidais? Isso é uma coisa que nós temos que nos colocar. Por que eu duvido na hora que a situação me aperta? Na hora de um diagnóstico difícil, na hora de uma situação difícil. Por que eu acho que Deus não está olhando? Por que duvidais? Toda a preocupação de Jesus, e até esse momento os discípulos viram quantas coisas. E nós sabemos que a grande preocupação de Jesus foi de transmitir o tanto que nós temos, primeiro, um pai amoroso, cuidadoso, que ele fala: vós valeis muito mais que os pardais. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Quando Jesus fala: por que vos preocupais com tudo isso? O Pai sabe de tudo que vós precisam. Ele sabe das suas necessidades. Quando Jesus veio apenas revelar o amor de Deus, um Jesus que revelou para nós uma fé dele, no Pai, uma fé tão simples, tão profunda, que era contagiosa. Jesus contagiava pelo jeito dele de colocar isso para nós. Ele revelou tudo isso, mostrou completamente o amor, até a cruz. Por que duvidais? Então, o tanto que a gente precisa rever a nossa caminhada, porque a fé nós recebemos como um dom, mas ela precisa ser acolhida, cultivada e cuidada, senão ela morre. Se eu não cultivar a minha fé, na hora de qualquer, não precisa nem de ser uma tempestade muito brava, não, pode ser um vento. A primeira coisa que eu vou é duvidar desse amor de Deus. Então, por que nós ainda somos tão inseguros em relação ao amor dele? Por que a nossa fé ainda treme tanto diante das situações? É porque nós ainda temos uma fé onde a gente não tem cultivado, a gente ainda não tem trabalhado todo esse processo.
Vocês vão observar que a outra coisa que está aqui, quando Jesus coloca os discípulos na barca e faz com que eles vá atravessar para o outro lado. Então eu fico pensando que mais do que uma questão geográfica de que mudar de lado, Jesus está sempre nos convidando para caminhar na fé. Porque isso é uma questão geográfica. É porque eu já falei isso uma vez e falo de novo. Não há parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos contentar aonde estamos na nossa fé. É sempre preciso querer caminhar mais. Nós sempre precisamos querer aprofundar um pouco mais a nossa caminhada. Então, se a gente fica paralisado, parado na nossa fé, nós vamos atrofiar nisso aí. É preciso que a gente ouse. É preciso ousar, é preciso confiar. Porque para mim poder crescer na fé, eu preciso de confiança. Eu preciso de confiar nessa história que Jesus disse. Eu preciso confiar que Deus me ama, eu preciso confiar que eu tenho um Pai. E para confiar, eu preciso me abandonar. Eu preciso entender que eu não faço as coisas pela força das minhas mãos, mas é porque eu tenho uma mão por trás da minha. Compreendem? Então, o dia que a gente entender que a nossa fé é um abandono, e é só a fé que nos faz resistir quando as coisas vêm, é só porque eu estou presa ali, porque eu me liguei nele, porque eu confio nele, é que a gente não sucumbe. É quando a gente é tentado a desistir, quando a gente é tentado a falar, Deus não me olha, é quando a gente é tentado a dizer, eu estou perdido. E eu te digo que quando você pensa assim, eu estou perdido, só tem um que sabe exatamente onde você se encontra. E esse é seu Pai. E quando você é tentado a fazer como Maria Madalena lá no túmulo, a segurar Jesus, ele fala, não, você não tem que me reter, na verdade você tem que me levar a outro. É assim. Então quando a gente vai começando a entender que isso é uma caminhada, meus irmãos, é uma caminhada, onde eu preciso fazer um trabalho comigo, entender que confiar em Deus também é ter paciência. E a tradução em grego de paciência é ficar de pé para vencer o mal de cada dia. Porque a gente só vence na confiança. Então, todos os dias, quando a gente recebe o dia para viver, quantos desafios nós temos num dia? Milhares. Como é que nós vencemos o dia? Na confiança. Na certeza que eu não caminho só. Na certeza que quando eu estou sozinho, a gente sabe que tem alguém que me acompanha. Mas o meu coração está endurecendo. E por que que o medo aqui dos discípulos cresceram? E por que que o medo hoje cresceu dentro do seu coração? Por que que a gente duvida de Deus? É quando a gente vai ficando distante dele a nível de oração. É quando o medo se instala em nós, é quando nós vamos diminuindo a nossa confiança. Por que a gente diminuiu a confiança? Porque a gente está convivendo pouco, a gente está rezando menos, eu estou ficando mais distante dele, e nós podemos ficar mais distante, mas Deus não muda, Deus permanece conosco. Nós é que sumimos de Deus, Deus não, Deus permanece conosco, Ele cuida de cada um. Então, o quanto que a gente precisa rever isto? Como é que... Porque a gente, com a nossa fé, claro que a gente não tem uma fé ingênua que vai achar que com a nossa fé, simples como está, é a nossa fé sozinha que transforma o mundo, não. É a certeza que esse mundo, por mais perdido que esteja, ele não está solto, ele tem um dono, e a última palavra desse mundo é de Deus. É só por isso que eu sei que esse mundo não se perde, porque tem um Pai que vai tomar conta dele. Eu sei que não é minha ingenuidade diante dos problemas do mundo, mas é coragem. Porque a nossa confiança nos faz ter coragem, nos faz ousar. Hoje, na leitura de hoje, quando Moisés vai conversar com Josué, e fala, Josué, eu já estou com 120 anos, e eu não vou chegar na terra prometida, porque Deus Pai falou que eu não, Deus falou, nem era nosso Pai, Deus falou que eu não vou atravessar o Rio Jordão. E é você quem vai. E ele diz para Josué, sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo, pois o Senhor teu Deus, Ele mesmo é o teu guia, não te deixará, nem te desamparará. Essa certeza a gente tem que carregar, porque o contrário do medo, a nossa ousadia na fé, nós temos que ousar.
Nós temos que ter coragem para poder tomar atitudes na nossa vida por causa da atitude de Deus conosco. Por causa da certeza desse amor. Por causa da certeza que Deus nos acompanha, é que a gente tem a coragem de ousar, a coragem de fazer uma travessia, a coragem de mudar um comportamento. Por causa de quê? Por causa dele. É por isso. Porque se a gente não trabalhar isso em nós, o medo virá sobre nós. E o medo vai nos paralisar. E não vamos tomar nenhuma atitude. E vamos ficar quietinhos e presos, acovardados, porque temos medo. E se temos medo, quanta coisa vai naufragar dentro de nós. A bondade morre, a gente perde a alegria, fica todo mundo numa tristeza absoluta. Precisamos da ousadia, da coragem para ter a alegria, para ter o ânimo, para ter a força de caminhar. Sem essa certeza, ficamos parados. Por que duvidais? Por que duvidais que eu caminho convosco? Que eu estou atento a tudo que você fala, a tudo que você vive, eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento, eu sei do que te angustia. Por que a gente duvida disso? É porque, na verdade, a nossa vida de oração é ruim ainda, não é? Ainda rezamos pouco. E hoje eu falava com os residentes. E vocês só vão aprender a ter intimidade com Deus quando tiver a coragem de desnudar. Desnudar é se revelar a Ele. Falar toda a sua verdade. Revelar tudo aquilo que está no seu coração para o Senhor. Não temer. A nossa fé tem que ser pura como a de uma criança. Simples, simples. Ele falou, não tenhais medo. Então eu confio. Eis que estou convosco. Então Ele está. Ninguém te ama mais do que eu, então eu sei que ama. Para que eu vou ficar duvidando e perguntando isso todo dia? Se eu entreguei alguma coisa a Ele, eu entreguei, é simples assim. Mas é preciso que a gente ouse viver na nossa fé. E ter a coragem de decidir por Ele, não ficar o tempo inteiro entre Deus e o mundo. Mas no mundo, mas não pertencendo ao mundo, sabendo que pertencemos a Deus. Isso é uma batalha de todo dia. De todo dia. Porque todo dia o mundo te chama, todo dia o mundo te seduz. Todo dia as coisas estão para lá. E eu falava muito com Jesus nesses últimos dias. Falei com ele, Jesus, preste atenção. Como é que o mundo terá tempo para o Senhor, se o mundo está no entretenimento? O mundo está perdido com tantas coisas, como é que vai conseguir parar para te ouvir? Como é que vai conseguir resistir à sedução de tanta coisa? Se não consegue parar e olhar a si mesmo? Então, o quanto que a gente precisa olhar hoje? O que hoje dentro de você está bloqueado? O que hoje dentro de você está numa situação de medo que você se acovardou? Qual é a tempestade que está sobre a sua vida? Aonde que estão as tempestades se levantaram? As torrentes estão aí, e tanta coisa tem chegado até você, que está te bloqueando e te fazendo duvidar do amor de Deus. E às vezes a gente duvida, às vezes chegam tantas dificuldades, chegam tantas situações difíceis, e você fala, Jesus me esqueceu, me abandonou. Por que duvidastes? Por que a gente tem uma fé tão pequena e tão fraca? E eu continuo falando da mesma forma, como a gente faz musculação, da mesma forma como a gente quer melhorar o nosso físico, da mesma forma a gente precisa melhorar a nossa alma. E não há uma outra maneira a não ser se encontrando com Ele. E encontrar com Ele significa orar, me colocar diante dEle, me colocar na presença dEle. Falar, Jesus, não me abandone apesar da minha miséria, apesar das minhas dúvidas, apesar da minha fraqueza. Não me deixe só. Não preciso de nenhum sinal. Não preciso de milagres, preciso somente de fortaleza, de fé, fortaleza na alma, de saber que o Senhor caminha comigo. Que mesmo quando a situação está difícil, está tudo negro e eu não tenho nenhuma luz, que eu tenha certeza que é a sua mão que me ampara, que me segura, que é o Senhor que é o meu sustento, que é o Senhor que é o meu amparo na hora que é difícil. E que eu nunca duvide disso na minha vida. Porque a fé ela não é matemática, assim nos diz Bento XVI. Nós não temos como provar tudo isso como 2 e 2 são 4. A fé é experimentar. A fé é uma experiência vivida. É a certeza de um Deus ressuscitado, vivo, que nos acompanha. Que a gente fala e Ele escuta, que não é surdo, que não está imune a nada do que nós estamos vivendo, que sofre junto, que nos acompanha. Então, precisamos pedir ao Senhor que tire a venda dos nossos olhos,
que nos dê coragem, que nos dê uma fé que seja ousada, que nos dê coragem de proclamar um Deus que cremos, que a gente não tenha vergonha, porque nós estamos caminhando por uma fé de minoria. São poucas as pessoas que creem. Quando você sai assim para o mundo, você percebe que é você. Né? Eu estava fora e eu falava com Jesus. A sensação que eu tenho é que eu estou igual o Dom Quixote, mas com a bandeira pequenininha escrito Jesus, porque esse assunto não aparece, meu amigo. O mundo está tão seduzido por tantas coisas, que a única palavra que eu não consegui ouvir foi o seu santo nome. Porque parece que para as pessoas isso não tem valor, ou sentido, ou lugar. Não há lugar. Porque tem tantas coisas ocupando. Então, Senhor, quando é que eu vou vivendo isso? Quando a minha vida vai vivendo uma banalidade. Quando eu vou vivendo a minha vida numa superfície, tão superficialmente, tão banalmente, e eu tenho tantos cultos a ídolos tão escondidos, Senhor, que não tem espaço para o Senhor. Não há espaço mesmo. Então eu não consigo ver realmente quem eu sou, que eu tenho uma pertença e que eu só vivo, movo e existo em Ti. Então, enquanto eu não entendo isso, eu fico no nada do mundo. No nada. E é duro ver isto. É duro ver que as pessoas precisam de uma razão para viver e precisam de uma confiança para morrer. E você vê, as pessoas estão soltas, estão perdidas, mas é porque falta esse núcleo básico. Imagina que eu escutei aulas sobre suicídio na criança e no adolescente. E vi adolescentes, agora tem um adolescente que a família está em pânico, que marcou o suicídio para novembro. E vi adolescentes e recebemos uma mensagem lá de uma mãe que entregou, a quem recebeu a mensagem nos mostrou. A menina falou, minha tragédia é porque estou viva, mas não se preocupe que darei um jeito. E a mãe pedindo socorro. Então, o quanto falta razão, porque está vivendo a vida numa banalidade. E vi discussões assim, filó é pecado? Porque ele veio perguntar para mim, querer comprar uma bolsa de 34 mil, de 40 mil, 12 mil, 11 mil. Falei, se isso é seu valor, compre. Se tem dinheiro, compre. Se é isso que te vale a vida, se isso que enche seu coração, quem sou eu? Um dia você vai se converter e entender que com esse dinheiro você constrói a casa de um pai de família com 7 filhos, que vive de salário mínimo. Mas isso é um valor que não sou eu que vou te mostrar. É você que tem que ver. Porque Deus não precisa de um exército de escravos. Ele quer filhos livres. Porque o amor é uma opção livre. Então, não é pecado. Faça com o seu dinheiro que você tem o que te agradar mais o coração. Mas é porque somos livres. Então, a gente precisa prestar atenção. Por que duvidamos sempre? Porque não nos enchemos. Porque não nos enamoramos desse Deus. Porque não nos entregamos. Então, não confiamos. Vivemos sempre no banal. E é triste ver isso. E aí você olha e apura um pouco. Quantas pessoas tomando remédio o dia inteiro? A indústria farmacêutica é uma loucura de remédio. Tem remédio para tudo. Menos para ser feliz. Até que eles prometem uns remedinhos lá que faz feliz. Vi a indústria prometendo tudo. Mas a única coisa que verdadeiramente te faz ser gente, te revela quem você é, e não te causa nenhuma dependência, e é de graça, é Jesus. Mais ninguém. Aí, porque quando você confia, você vive, e vocês vão começar a experimentar isso, uma paz e uma alegria que não tem preço, ela não virá com os remédios. Ela virá na certeza de que alguém te acompanha. É diferente. À medida que vocês estiverem rezando, em oração, e saber que Deus está junto, vocês gozarão de uma paz e de uma alegria que não tem preço, independente da situação que está acontecendo ao seu lado. A situação está difícil, tá? Mas eu sei que eu tenho um Pai e que Ele vela por mim. E na hora certa, Ele fará. Mas está demorando. A gente que confia em Deus sabe e espera já pelas demoras dEle. E a gente sabe que Ele vai fazer até o fim. Ele cuida. E vai deixar a gente na mão? Nunca. Nunca. Então, essa confiança é um cair no colo de Deus, né? Falar, eu tenho um Pai, já passei a história para Ele, a situação para Ele, e Ele fará. Como é que você sabe disso? Porque Ele me ama.
O dia que vocês começarem a assumir isto com propriedade. Por que você tem esse sossego, mesmo com o mundo virando do avesso? Porque eu tenho um pai, que não é só a mim que ele ama a todos. Quando a gente conseguir entender que o único projeto que Jesus veio revelar é que Deus só quer o bem, que nós temos um Deus que nos ama com uma única finalidade, para que você seja feliz. Ele só quer o seu bem. E o que Deus quer de você? Você já pensou nisso? O que Ele espera de você? Só uma coisa. Qual é? Vocês arriscam? Que a gente aprenda a amar. Amar ao outro e fazer o bem ao outro. Amar a si mesmo e não causar nenhum dano a você. Cuide de você. E amar o mundo, amar a Deus. Fazer com que essa vida seja uma vida boa, justa, digna, para todos. Não é só para mim, não, para todos. Essa que tem que ser a nossa preocupação. O dia que descobrimos que Deus é Pai e que é o bem de todos. Por que duvidamos desse amor? Por que duvidamos que a morte não tem a última palavra? Por que duvidamos que a ressurreição nos aguarda, se Ele já ressuscitou e é vivo? Por que duvidamos? Sede corajosos, como diz Moisés, sede valentes. E ele fala, não temas nem te acovardes. Quando a vida te apertar, quando as coisas chegarem, quando alguém te ameaçar, não tenha medo daquele que pode te matar o corpo, mas não pode perder a sua alma, não mata a sua alma. Se for ameaçado de morte, fala, opa, projeto de chegar em casa mais cedo. Não tenha medo daquele que te ameaça no corpo, mas não leva aquilo que você é. Mas para isso tem que ter um caminho. Jesus nos iniciou nesse caminho da confiança ao Pai. É preciso que a gente trilhe esse caminho. Que dia? Todos os dias. Que hora? Toda hora. Toda hora precisamos fazer opção por Deus. Toda hora precisamos clamar por Ele. Porque não faremos isso sem a graça dEle. Sem a graça, vocês viram que mais um fala da Eucaristia, né? Do terço, né? Vocês viram? Da confissão. Vocês viram que eu estou sozinha. Não sou louca sozinha. Tem mais gente que fala tudo igual eu falo. Vocês viram que eu não estou só. Tem mais gente fazendo o que eu falo com vocês. Então é preciso que a gente esteja perto de Deus. E quem nos derrubará? Ninguém. As tempestades virão? Virão. Mas que Deus nos permita estar lá escutando a palavra dEle. Nos permita. As coisas ruins chegarão? Chegarão. Mas eu estarei de mão dada com aquele que me guia. Eu sei que está no escuro, que vai ter alguém que é a luz da minha vida, que é a luz do meu caminho, que vai me mostrar o caminho, porque Ele não falta com ninguém. Deus não falta com ninguém, com ninguém. E é tão interessante que Deus cuida dos pequenos detalhes, né? Mas é dos pequenos. Já deve ter uns 15 dias, 3 semanas já. A gente precisava de comprar um dispositivo para colocar no respirador das crianças, para fazer aerolim, que as meninas estavam tudo internando este ano. E de 10 anos atrás, a gente tinha conseguido 3. E a gente vive na misericórdia, né? Vive na misericórdia. Aí a supervisora falou comigo assim, ô doutora Filó, e ela já me olha e fala, para de ficar me olhando com essa cara de pedinte. Que você já me olha com essa cara de pedinte, como se eu fosse a dona de quem arruma todo o dinheiro do mundo. Porque Jesus sempre arruma mesmo, né? Ô doutora Filó, nós temos que comprar pelo menos uns 5, 10. Me ajuda. Falei, vou conversar com Jesus. Para ele mandar o dinheiro. Quem é dono do dinheiro? Não sou eu. É ele. Falei, nós temos que comprar. Falei, já falei com Jesus, o dinheiro vai chegar. Não é muito não, vai chegar. Aí fui chamada, porque chegou uma família lá, uma senhora, que levou uma doação de travesseiros e de cobertores, porque os cobertores maravilhosos para as crianças. E travesseiro que as crianças, pela primeira vez, ele poder ter travesseiro. Ah, que espetáculo. Tinha que encapar os travesseiros todos para os meninos maiores poder deitar. Tinha que gravar todos os cobertores para poder não sumir, né? Muito bem. E aí, quando ela acabou de entregar, e foi muito travesseiro, e foi muito cobertor, ela falou comigo assim, doutora Filó, então eu trouxe também um dinheiro. Ah, gracinha, né? Eu trouxe um dinheiro, doutora Filó. Eu trouxe um dinheiro. Não é muita coisa, não, mas a senhora vê o que a senhora precisa. Em vez de comprar 10, nós compramos 20. Olha que espetáculo, um para cada leito. Eu falei, vocês iam aprendendo que Deus é o Deus da abundância, né, gente? Deus ainda sobrou, não compramos outras coisas, estão fazendo a notinha de tudo para mandar para ela saber aonde usamos o dinheiro, né? Que o dinheiro chegou e foi usado. As meninas me olharam e falei, nem me conta, nem vem pedir outra coisa, não, porque acabamos de saldar uma dívida, então é outra atrás, é uma coisa atrás da outra. Mas eu falo, Jesus, escuta, as coisas
chegam. Parece uma bobagem, um detalhe, mas faz a diferença demais para nós lá no respirador daquelas crianças. Isso muda a vida deles, muda o ventilador, muda o que a gente precisa fazer com eles. Mas Deus está atento ao menor. Está atento à menor necessidade sua. Aquilo que você precisa, fale. Experimenta essa confiança, experimenta esse é um caminho. Mas hoje nós vamos pensar, o que na nossa vida, o que hoje nos impede de confiar completamente em Deus? O que te impede de ser ousada na sua fé? Ter a coragem de dizer, sem medo, que crê em Jesus. E de viver uma vida que você assume a sua fé. E de ter uma coerência com a sua fé. Ter coerência. Hoje eu falava com os residentes, que as pessoas ouviram me fazer muita pergunta, escutaram hoje mais do que queriam ouvir. Eu falei com eles, Jesus, vocês ainda fazem algumas coisas. Falar, não, Filó, isso Jesus não entra, porque Ele não é o Senhor, porque o dia que Ele for Senhor de tudo, Ele vai mandar em tudo. Então, a gente não arranca as páginas da Bíblia e coloca só aquilo que nos convém. Ou Ele é Senhor de tudo, ou não é de nada. Vocês precisam repensar a fé de vocês. Deixei eles todos sem fala hoje, tudo pensando, metade do que eu falei, que hoje eu fui dura nas colocações, mas porque cutucaram, ouviram? Eu falo sem medo de dizer aquilo que creio, mas é nesse Deus que eu creio. Se vocês acham que eu sou radical, vocês não conhecem metade. Então, ou vamos junto ou não vamos, ou assumimos com toda a fé que cremos em Deus e vivemos isso, ou vamos titubeando e batendo de um lado para o outro. Guardem isso. A única coisa que Deus deseja para você é que você seja feliz. Por que duvidaste disso? Por que duvidas? Que Deus só quer o seu bem, que Ele quer trazer para a sua vida uma felicidade, que Ele nos construiu, nos colocou nesse mundo, nos criou para sermos felizes, e a vida não vai encerrar aqui, porque a promessa é maravilhosa. Então, que a gente tenha coragem, pedir a Ele a graça, e pedir perdão de duvidar tanto desse amor dEle, de achar que Ele nos abandonou, que Ele nos deixa de lado, e pedir a Ele, Jesus, me dê uma fé firme, me dê a graça de estar diante do Senhor todos os dias. E que eu nunca, por graça, somente por graça, duvide do seu amor, da sua misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante dEle. Vamos pedir a Ele que nos dê coragem. Nos dê coragem de ousar na nossa fé. Vamos fechar os nossos olhos e falar, doce Jesus, tenha misericórdia da nossa miséria. Misericórdia da nossa fé tão fraca. Somos tão inseguros ainda. Ainda não ousamos, Senhor, não ousamos a viver a vida e a fé como o Senhor nos pede. Tenha misericórdia de cada um de nós. Derrame sobre nós as graças espirituais que nos são necessárias para que a gente possa viver com profundidade essa fé. Viver com profundidade, com propriedade, esse amor que o Senhor derramou por cada um de nós. Essa vida que o Senhor resgatou para cada um de nós. Nos dê a graça de nunca separarmos de Ti, nunca Te perdermos na vida. E que quando o nosso coração ficar balançado no meio da dor, que às vezes a gente esquecer diante de tanto sofrimento, às vezes a dor é tão grande que fecha os nossos olhos. Que a Sua graça seja maior que a nossa miséria. E que o Senhor nos lembre que somente o Senhor nos ama como ninguém. E que se a gente hoje, nesse momento, se encontra perdido, somente o Senhor sabe aonde está. E eu queria trazer para vocês, antes da gente começar a falar exatamente da palavra, eu estava relendo os 25 conselhos que Jesus deu para a irmã Faustina. 25. Não trouxe os 25, não. Trouxe um. O primeiro conselho que Ele deu a ela. Para que, se a gente pudesse, a gente tivesse esse conselho que Ele deu como meta para a nossa vida. Para que a gente pudesse experimentar isso que Ele disse a ela, porque é belíssimo. Ele falou assim, nunca confie em si mesmo. Entregue tudo ao meu coração. Confie só em mim. Então preste atenção para poder viver essa sugestão de Jesus, esse convite dele. Não confie em si mesmo. Então esse ano nós estamos começando. O que você traz no seu coração hoje,
seus desejos, seus sonhos, tudo que você deseja. Não confie na sua capacidade de realizar nada. Entrega tudo hoje no coração mais doce que existe nesse mundo, que é o dele. A sugestão é dele mesmo. Aproveitem isso, para que vocês possam ter uma outra relação com Deus, uma relação com Deus vivo. Façam isso, acho que vocês irão ganhar muito de poder experimentar isso. Depois eu vou trazendo outras sugestões que ele deu 25. Se alguém tem o livro da irmã Faustina, pode ler, está lá. Né? No diário da irmã Faustina tem as 25 sugestões que o Senhor deu a ela. Falei, Jesus, você não falou diretamente para mim, não, mas eu vou pegar para mim e vou levar para muita gente, para a gente poder aproveitar, não é? Porque falou para ela, falou para nós, não é? Não confie em você, apenas em mim. Bem, hoje nós vamos meditar o Evangelho de domingo, que vocês já ouviram. E já ouviram outras vezes. Mas nós vamos falar nele um pouco de novo. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos, está em Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Todos nós aqui, que fizemos opção por Jesus, todos nós, somos convocados para viver em tempo real, atual, exatamente o compromisso com o ser seguidor de Jesus. É um compromisso para poder viver as nossas relações de uma forma muito mais humanizada, para que a gente possa levar ao mundo uma esperança, para que a gente possa levar ao mundo uma fé viva. Hoje nós somos chamados a viver, a viver exatamente isso que Jesus disse para os discípulos. Se vocês se colocam como meus discípulos, vocês serão. Não, vocês sois. Vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus nos convoca para viver hoje, aqui e agora, atualizar exatamente o nosso ser cristão, ele não fala, se vocês perceberem, ele não fala, vós sereis, ele fala, vós sois, porque sois é o caminho do seguidor. Nós somos, mas é claro que nós não somos o sal, nós não somos a luz. Quem é Jesus? Já, na verdade, Jesus não está fazendo uma entrega de um trabalho, ele está fazendo uma proposta. Se nós somos os seguidores dele, se nós assumimos que cremos em Jesus, como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Na verdade, o que Jesus deseja é que a gente possa deixar transparecer esse Deus que habita em nós. Cada um de nós, a igreja, cada um de nós, o Senhor Jesus veio habitar. Ele veio fazer templo dentro de nós, nós que andamos esquecendo disso. E para que a gente possa ser, dentre ele, o irmão mediador, como eu preciso permitir que o Senhor transpareça em mim, na bondade e no amor. Mas nós precisamos diminuir essa espessura nossa, da nossa natureza que é muito egoísta, que é muito corrompida. Nós precisamos de melhorar isso, para que Deus se revele através de nós, até chegar naquilo que São Paulo falou. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então nós temos uma caminhada nisso, uma caminhada. Quando ele fala é porque é uma proposta de sermos seguidores. Há um teólogo ortodoxo, lá de São Petersburgo, que o livro dele escrito chama O Louco Amor de Deus. Mas é um livro que ele faz uma crítica absolutamente correta a nós cristãos. E ele diz que nós cristãos perdemos o sentido da nossa missão. E que a nossa fé, ela perdeu a capacidade de fermento. Porque a nossa fé não mobiliza mais. E ele diz que, na verdade, dentro da igreja, que somos nós, falta santidade. Falta o contato com o Pai de Jesus.
o Deus vivo, que faltam santos que mostrem ao mundo a loucura de ter encarnado o amor real de Deus. E que nós abandonamos tudo isso. Que nós não vivemos mais na nossa fé, que ele fala, vocês pegaram o evangelho de Jesus e neutralizaram ele. Vocês pegaram e colocaram ele de uma forma que ele não incomoda. E vocês vivem um cristianismo absolutamente acomodado. Absolutamente que não os incomoda. E aí vem um outro teólogo e diz para nós, eu não sei como, mas vocês cristãos conseguiram assentar na cruz de uma forma muito cômoda. Mas isso disse com verdade e com propriedade. E ele diz de novo, se vocês, que são igreja, não é? Nós igreja, se em vocês não brilha a luz de Deus, se não brilha Jesus, então vocês fazem qual diferença em relação ao mundo? Nenhuma. Então a igreja passa a ser um espelho fiel do que é o mundo. E o mundo passa a ser carne da igreja. Isso é grave. Porque somos nós mesmos que não estamos dando o testemunho real. Será que a nossa fé já não contagia mais? Será que a nossa fé está morna? Será que esquecemos quando a gente assume o cristianismo não é doutrina, é uma vida encarnada, é Jesus vivo. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Então por que não damos conta de testemunhar? Porque vivemos uma vida morna. Há um outro teólogo norte-americano que diz que o homem ocidental, ele comprou a prosperidade e perdeu a alma. Então que ele ganhou os bens materiais em detrimento da perda, do empobrecimento de todos os elementos vitais. E o que a gente encontra é tédio, aborrecimento e falta de sentido na vida. Alguma diferença do que vocês estão vendo pelo mundo? Não. Por quê? Porque nós perdemos. Eu queria perguntar aqui, quantos de vocês, de verdade, já conversaram com Deus Pai? 1, 2. Já chamaram por Ele, já sentiram que Ele é Pai, seu Pai. Já se curvaram diante dEle. Já levantaram todos os dias de manhã. E eu digo isso a cada manhã. Lembrar que tem um Pai e por isso a gente pede, bença, Pai. Me abençoe. Posso dizer a Ele, sua bênção, permissão para começar o dia, conforme a vossa vontade. E na hora de dormir, eu digo a Ele, bença, Pai. Eu queria pedir permissão para ir dormir, se o senhor não estiver precisando mais de mim. Eu queria descansar. Se o senhor não estiver precisando de mais alguma coisa, eu queria poder descansar. A sua bênção. Porque eu vim te agradecer pelo que eu vi que o Senhor fez. Mas muito mais pelo que eu não vi. Porque o que eu não vi, com certeza, é muito mais do que eu consegui enxergar. Mas só estou viva até agora porque o Senhor cuidou muito bem. Mas muito bem. Então lembrar dessa relação com esse Deus vivo. O cristão, ele tem que ser alguém que tem que ter uma fé que contagia. Tem que ser uma fé que anima. Então hoje é um desafio da igreja entender que a fé significa boa notícia. Eu fico pensando, será que nós somos boa notícia para alguém? Nós temos que nos perguntar isso. Eu sou uma boa notícia para alguém? Será que nós conseguimos colocar nesse mundo que está tão diferente? Será que a gente está conseguindo colocar esperança nesse mundo, num povo tão desesperançado? Será que nós conseguimos colocar alguma coisa que possa curar, libertar, tantas situações de morte que nós estamos vendo? Será que nós estamos trazendo algo diferente? Será que nós vivemos alguma coisa que possa trazer luz no meio de tanta escuridão? Como é que é quando as pessoas te veem? Nós precisamos de prestar atenção nisso. Porque Jesus falou, permaneçam comigo, porque senão eu sou o sal, né? Ou entender que viver o Evangelho, coloca um sabor na sua vida e uma graça que você não consegue descrever. É completamente diferente, é só quem vive que fala, que coisa diferente é poder viver o Evangelho. Porque é diferente viver. É o Senhor que coloca isso de uma forma tão misteriosa em nós, que é diferente. Então a gente precisa repensar como é que é o nosso compromisso em revelar ao mundo a fé que você tem. Não precisamos ter vergonha disso. Não precisamos. Precisamos ter coragem de assumir, de ter coragem de olhar para nós mesmos. E
São João da Cruz, ele tem umas análises pesadas assim para nós sobre ser sal e sobre ser luz. Grande místico, doutor da igreja, né? São João da Cruz. Ele fala que o sal fica aparentemente parecendo que é sal quando a gente vai se tornando insonso. Porque você olha para a substância, ela parece sal, ela é branca, mas há muito ela já não serve para mais nada. Porque na verdade nós já esquecemos que quem faz a obra é o Senhor, porque Ele faz pelo amor e pela ação do Espírito em nós. Se a gente lembrar a carta aos Hebreus, ela diz assim, que Deus Pai, por causa de Jesus, nos torne aptos para fazer o bem. Porque sem a ação de Deus em nós, não somos capazes de fazer nada. Mas nós temos que tomar essa consciência e pedir a Ele, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu preciso fazer. Que a vossa graça me preceda. Porque se a graça de Deus não nos preceder, nós não sabemos nem reconhecer o que nós temos que fazer naquele momento. Nós precisamos de ter uma relação íntima com Deus. Precisamos que o cristão, quando ele vive essa intimidade com Deus, ele tenha uma alegria. Mas é porque, às vezes, Jesus chamou atenção, não é? Que quando ele diz assim, a gente acende uma lâmpada, mas não é para colocar no candeeiro. E muitas vezes, nós como pessoa humana, nós temos uma tendência de querer ser melhor do que os outros, né? Então a gente acha que é muito bacana. Muito. Então a gente, em vez de ser a luz, quer ser o candeeiro. Quer ficar lá no alto. Quer subir. Por quê? Porque agrada demais para o ego falar assim, nó, você é luz. Nó, você é sal. Ó, mas o ego fica inflado. Porque ele adora ser aplaudido, adora ser reconhecido, adora que todo mundo aplauda, fala, nó, que pessoa bacana. É nada, quem faz tudo em nós é o Senhor e ponto. E somente. Mas os psicólogos dizem que a gente gosta de mostrar que a gente é mais perfeito, que na verdade não somos em nada. É para se prevenir, vai que você é melhor do que eu já estou melhor, entendeu? Então eu já estou na defesa. Mas por uma insegurança, somos o que? Somos nada. Quem faz toda a obra em nós é o Senhor. Então, quando Jesus nos pede isso para ter cuidado, nós temos que ter cuidado, porque para a questão do orgulho, para a questão da vaidade, porque entender aquilo que São João da Cruz diz, vocês não entenderam que é o Senhor que faz, e Ele diz, às vezes vocês só fazem muito barulho, falam demais, barulho demais, porque vocês não conseguem ter coerência com a fé de vocês, e as obras não correspondem com a vida, com a fé que vocês falam que têm. Então vocês se justificam, levantando o dedo para o outro e falando, eu faço assim, mas você viu fulano que saiu da igreja? Você não tem que se justificar mostrando o erro do outro. É melhor a gente assumir diante de Deus a nossa mediocridade. Assumir diante de Deus que não somos capazes de viver o Evangelho. Porque se a gente assumir a nossa miséria, o Senhor ainda poderá fazer alguma coisa por nós. Mas se a gente achar que é bacana, o Senhor não pode. Porque é um desafio viver isso. E São João da Cruz fala, você faz muito barulho, mas me mostre de verdade quais são as suas obras. Quais são verdadeiramente as suas obras. E aquilo que Jesus fala no final, Ele fala que brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e louvem ao Pai. E fala, aonde estão verdadeiramente as suas obras? Ele fala, seria melhor que se vocês ficassem diante de Deus em oração. Gastassem mais tempo diante de Deus. Vocês agradariam mais a Deus e que talvez causariam menos dano. Isso é São João da Cruz. É para a gente repensar. O Evangelho de hoje ele é um Evangelho para nos sacudir, para nos fazer pensar. E quando Jesus coloca aqui, ninguém coloca uma luz, né? A luz é para poder brilhar para todos que estão na casa. Não se iludam. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que mundo que vocês estão achando que Jesus está falando que nós somos? Pode falar, que mundo? É o mundo todo? Qual mundo? Qual que é o seu mundo? Mas qual que é o seu mundo? A sua casa e o seu trabalho. Aí que a coisa pega. Porque falar para vocês de Jesus que vocês não me conhecem é fácil demais.
Anunciar Jesus diante da minha irmã que está sentada, do meu sobrinho que está sentado, do meu marido que está ali, é outra história. Porque eles conhecem a minha miséria, conhecem os meus ciúmes, conhecem tudo que eu não sou. Então, a obrigação de quem anuncia é ter coerência com o que vive. Porque eu não posso falar mentira diante daqueles que estão me vendo. Então, qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos que aprender a viver o que se chama vida eucarística. Porque quando a gente termina de comungar, que a gente volta para casa, eu preciso ter coragem de chegar em casa e contar com quem eu encontrei. E mostrar que eu fui transformado. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, quem está na minha casa, meus colegas de trabalho, vão saber, vão me testar se realmente eu fui transformada ou isso é fogo de palha. Compreendem? E a gente não pode ter vergonha de anunciar que Jesus realmente mudou a minha vida. Nós não podemos ter medo de anunciar, de nos comprometer com Ele, de introduzir a fé no seu trabalho e na sua casa. A gente tem que lembrar de uma frase. Lembra de quando Jesus ressuscitou? Que Madalena foi ao sepulcro chorando. E ela estava agachada e achou que estava conversando com o jardineiro. Lembra? Até que a conversa desenrola com Jesus. E Jesus dá uma frase para Madalena, dá um recado para ela. Alguém lembra? Também hoje estou parecendo que estou interrogando todo mundo, né? Vocês lembram? É para ver se vocês estudaram nas férias. Posso que ninguém pegou a Bíblia. Olha lá. Jesus fala para Madalena assim: ide e contai. Essa frase é nossa. Quando a gente termina de comungar, não terminou, começou a missão. Ide e contai. Quem que você encontrou? Ide e contai. Ide e contai as maravilhas de ter um Deus vivo. Ide e contai que a morte não tem a última palavra. Ide e contai que o amor é muito mais forte que o medo, que ela vence qualquer coisa. Não tenham medo de dizer que Jesus está vivo, que Ele é o seu companheiro, que Ele caminha com você, que você nunca está só. Que você não precisa de ter medo de nada, porque você tem um Deus que é vivo. Mas viva como se Ele, na verdade, na presença dEle que está vivo. Não viva como se Ele estivesse só na sexta-feira da paixão, morto. Nosso Deus já ressuscitou tem muito tempo, e Ele disse: eis que estou convosco. Então essa fé vai contagiar seus irmãos. É essa fé que vai mudar o seu coração, mudar a sua forma de viver, que vai fazer com que as pessoas falem: mas está diferente mesmo, o que será que está acontecendo? Porque você vai voltar para casa para falar de Jesus para as pessoas que já ouviram falar dele. Hoje, quando vocês voltarem para casa, as pessoas que estão lá, as pessoas que não comungaram comigo hoje, não quer dizer que elas sejam piores ou melhores do que eu. É diferente. As pessoas que estão na minha casa, muitas já ouviram falar de Jesus, mas por alguma razão desistiram. Acharam que a igreja era uma obrigação. E acharam que a Eucaristia era um rito. Não entenderam que na Eucaristia você recebe Jesus vivo. É um dos maiores mistérios que nós vivemos, receber corpo, sangue, alma, divindade de um Deus que te nutre, te sustenta, te dá coragem, te põe de pé e fala: anda, estou com você. E que quanto mais a gente ficar perto dele, a nossa espessura, a nossa carne tão corrupta, vai ser transformada até um dia que ele vive em nós. Mas eu suplico, se a gente não se encontrar com Ele, como seremos transformados? Mais lentamente. Porque nós precisamos de contato com Ele, para ser transformados. O dia que eu conseguir, quer dizer, quem sou eu para convencer alguém? Que o Espírito Santo conseguir convencer vocês, que durante a Eucaristia você encontra Jesus vivo. Qual igreja que vai comportar o número de pessoas? Não vai. Porque não terá ninguém mais doente, porque vai todo mundo diante dele, vai estar curado. Mas de não crer. Deus Pai, quando fala da Eucaristia para Catarina de Siena, e Ele faz uma comparação tão bela, para que a gente possa entender, né? Ele vai explicando, ver se a gente consegue entender. Então Ele fala: Catarina, se eu não colocasse, vocês é como se fosse uma vela sem pavio. Se eu não colocasse em vocês um pavio que se chama amor, vocês não dariam conta de viver. Sabe por quê? Eu fiz vocês por amor, vocês precisam do amor para viver. Sem amor vocês não vivem, vocês ficam fraquinhos. Por isso que a Eucaristia, que é o sacramento do amor, é quem nutre vocês para caminhar. Mas na hora que vocês vão comungar, o efeito que a Eucaristia tem em vocês, o encontro de vocês com Jesus, o que depende isso? Depende do amor que você tem para com Deus, para recebê-lo. Então Deus Pai fala assim: é assim, Catarina, você pode entrar na fila para a Eucaristia com uma vela de 5 centímetros, de 10, de 15, de 1 metro.
Isso é o amor que você tem por mim. Olha que coisa apaixonante. É Ele que vai, eu vou te dar inteiro. Você vai levar o tamanho do que você crê. Ah, o dia que acreditarmos. Qual de nós vai ficar sem missa diária? Ninguém. Eu fico imaginando que Deus é esse que nos alimenta a cada dia, que nos criou, que nos sustenta e nos alimenta. Antes, se vocês prestarem atenção no que o padre fala, antes da Eucaristia, ele fala que é o alimento da nossa fraqueza. Que a gente chega às vezes destruído, recebe Jesus e sai animado. E de contai que você me encontrou. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois que entraram na casa, que Jesus partiu o pão, eles saíram correndo para contar. E chegou lá, a turma já sabia. Também já tinha encontrado. É assim. A nossa missão é essa. É fácil? Não. Porque nós temos que vencer essa batalha de ser discípulo de Jesus todos os dias. De viver verdadeiramente o Evangelho todos os dias. Para isso, eu tenho que me esvaziar. Para que Deus tome conta. Ele tem que tomar conta de mim. Então, é aquilo que João Batista falou. É preciso que eu diminua para que Ele cresça. É preciso que eu esvazie de mim para que me encha de Deus. Para que eu possa revelar esse Deus ao mundo. Mas isso é um compromisso real. Nós temos que entender que viver o Evangelho é real. Eu não tenho desculpa de adiar isto. Nós cristãos temos que tomar uma atitude. Nós temos que viver de uma forma que nós temos que incomodar o mundo. Nós temos que incomodar o mundo que a gente vive, que é a nossa família e que é o nosso trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e falar, tem alguma coisa diferente com o que ela faz. Ide contai. Essa é a nossa missão quando saímos de uma missa. Ide contai que existe um Deus que é o nosso sustento, que é aquele que está do nosso lado e que por isso, diante das nossas perdas, a gente dá conta. Eu posso falar igual o Tiago de Melo, está tudo escuro, mas eu canto. Porque é fé, é certeza de que tem alguém que está comigo, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não entenda nada. Há uns dias atrás, lá no CTI, foi um sábado difícil, eu vivi 4 óbitos. Numa manhã, se eu não tivesse comungado, falava com Jesus, amigo, a situação não está bonita não. E uma mãe de uma criança de 9 anos, que morreu com tumor cerebral, ela falou uma frase que me emocionou muito. Depois que eu preparei ela demais para poder entrar, porque foi uma morte que... Quer dizer, a menininha estava muito grave, mas a gente não estava esperando ela morrer subitamente, como ela fez a nossa testa, assim, parar de repente e não voltar. E eu fui buscá-la para poder dar notícia, foi aquela notícia difícil. Aí depois que ela deu conta de entrar, ela falou com ela, minha filha, Renata, sabe por que você morreu? Ela disse, porque Jesus te ama mais do que eu. É duro de ouvir isso, né? Choramos com ela, né? Jesus te ama mais do que eu, mas ama mesmo. Mas ama mesmo. Com certeza Jesus nos ama mais do que qualquer outra pessoa ama. Mas dizer isso diante do momento da morte de um filho, não é para qualquer um não, né? São para aqueles que já reconheceram que Ele é o Senhor e é o Senhor. Então, testemunhar isso, viver o Evangelho da alegria, porque a gente vive na alegria da certeza dessa presença. Saber que eu tenho um Pai que, eu falo que de quebra Ele é o dono do mundo. Que tudo eu posso falar com Ele, que eu posso me lançar nos braços dEle, que eu posso qualquer coisa que me angustia colocar diante dEle. Tudo que eu preciso de uma orientação é com Ele. Fala, Senhor, abençoa o meu dia, o Senhor é meu Pai, orienta meu caminho, olha meu caminho, escuta o meu clamor, abre o seu ouvido e saber que Ele está atento a tudo que eu faço, isso não tem preço. Eu não sei o que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo de uma forma que o Evangelho já não conduz mais a nossa vida. Não há tempo mais a perder. A gente brinca lá no CTI que Jesus está tocando o interfone e ninguém tem coragem de abrir a porta. Mas é porque eu acho que Ele está muito perto mesmo. A gente brinca, ó, o interfone tocando, ninguém está tendo coragem de ir lá abrir a porta. Nós precisamos de colocar o Evangelho de Jesus de verdade. É uma luta para ser vencida a cada dia. E a gente só vence na graça dEle. É na graça. É poder anunciar aos nossos irmãos, levantar os irmãos, dar coragem ao outro, mostrar o caminho, mostrar a razão da nossa fé, ter alegria nisso, mas ter compromisso. Ter a graça de Deus, o que os nossos lábios dizem, a gente ter a certeza no coração e viver. Hoje a igreja, mais do que pregadores maravilhosos, a igreja precisa de pessoas que vivam de verdade, testemunhas da fé de Deus.
Porque é claro que cada um que vai anunciar Jesus tem que ter conhecimento absoluto de tudo. Claro que tem conhecimento da doutrina. Mas muito mais do que conhecimento, precisa de alguém que viva a fé no Senhor. Que viva na presença do Senhor. Porque essa pessoa poderá testemunhar que Ele é vivo e que vale a pena investir a vida nele. Que Ele é a única coisa real que nós temos na vida. Que a gente pode dizer diante de alguém, nós só nascemos, morreremos jamais. Jamais. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Como diz São Francisco, a morte não é ela é só nossa irmã, porque é ela que nos permite abrir a porta para voltar para casa, para ver aquele que o nosso coração anseia. Então, hoje nós temos um desafio grande, revelar essa bondade, revelar que viver o Evangelho traz um novo sabor à sua vida, que você diante de Deus, pelo fato de já ter conhecido Ele, você consegue viver a solidão, você consegue viver a convivência, você vive a tristeza, você vive a alegria, a saúde, a doença, por causa dEle. Somente por causa dEle você vive tudo isso. Que trouxe um novo sabor, uma nova mudança na sua vida, viver o Evangelho do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa encontrar com Ele. Para isso. E para isso eu vou pedir a vocês, comunguem mais, encontrem mais. Se aproximem mais do Senhor. Mas não vá comungar em pecado. Confessem. Deus Pai diz que quando a gente confessa em pecado, é como se a vela tivesse molhada. Ela não consegue acender. Ele explica de um jeito tão bonitinho. A vela está molhada, Catarina. Ela até vai, mas não pega. Mas não pega. O fogo não pega. E nós precisamos de ter esse fogo mesmo, né? Nós temos que pôr fogo na nossa casa. Temos que ter fogo no nosso trabalho. Mas é o fogo de amor. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, a colocar as nossas relações com mais humanidade. Nós precisamos de aprender a levar Jesus aonde as pessoas estão precisando, quem nunca ouviu ou quem ouviu e desistiu. Nós temos que levar para essas pessoas que vale a pena. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele momento que ela não compreendeu bem e que a gente precisa levar de uma outra forma. Vamos pedir a Jesus a graça, né? É uma graça. De que Ele nos faça... Porque por nós nunca seremos, nunca daremos conta disso. De viver o Evangelho como precisa ser vivido, como o Evangelho nos exige. Mas à medida que a luz da palavra de Deus for nos iluminando, nós vamos usando a palavra para iluminar outro. À medida que a nossa vida tem um sabor, nós conseguimos colocar sabor na vida do outro. Nós vamos colocando no outro, dando para ele uma vida diferente, mostrando para ele outras coisas. Nós vamos mostrando para o outro, levando luz para o outro que está numa vida de treva mesmo, está lá sem possibilidades, sem esperança, pessoa que acha que a vida acabou ali, aí chega você e fala, não, tem uma última palavra, e a última palavra chama-se Jesus. Então poder levar isso para alguém, levar um alento ao coração de alguém, dizer a essa pessoa, pode confiar, porque Ele jamais te decepcionará, porque Ele já fez isso comigo. Então você testemunha com a sua vida, mas não deixem de falar do Senhor, e de contar.